Muito bem, o volume de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro era desproporcional em relação a negócios semelhantes, afirma o Ministério Público do Rio de Janeiro. Os investigadores afirmam também que a entrada dos recursos em espécie em favor da empresa coincidia com as datas em que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, arrecadava parte dos salários dos empregados do então deputado estadual. A suspeita é de que o estabelecimento, propriedade do atual senador Flávio Bolsonaro desde 2015, tenha sido usado para lavagem de dinheiro no suposto esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Alerj de 2007 a 2018. A loja foi alvo de busca e apreensão na apuração de quarta-feira. O volume lavado, segundo o Ministério Público, pode chegar a R$ 1.600.000 entre 2015 e 2018. Os depósitos de dinheiro vivo nas contas da loja teriam como objetivo esquentar os recursos obtidos ilegalmente, segundo a promotoria. Eles poderiam simular vendas fictícias feitas pela empresa, dando aparência legal ao recebimento. Quer dizer, tem lá o esquema, tinha lá, é claro, né? O Flávio era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, hoje é senador, então tinha lá o esquema, de acordo com a denúncia, as afirmações aí do Ministério Público do Rio de Janeiro. No gabinete, portanto, havia lá aquela transferência de parte dos salários dos assessores para o Fabrício Queiroz, que comandava, portanto, esse esquema. E aí eles estão dizendo que o Flávio Bolsonaro pegava um dinheiro desse esquema e, para esquentá-lo, colocava ali como se fosse um lucro ali da loja dele com a venda de chocolates. Ou seja, a loja sendo usada para lavar um dinheiro obtido ilegalmente por meio da rachadinha, que repetimos todos os dias, desvio de dinheiro público dentro do gabinete. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o Flávio Bolsonaro, e eu falava isso aqui porque é bom lembrar, mais uma vez também, que a revelação sobre esse esquema foi feita após as eleições. E aí, sempre teve, desde então, né, aquele pessoal mais ligado ao Flávio Bolsonaro, que hoje já é chamado de direita flaviana, que cuidou desde o começo de passar pano, de apontar como perseguição, como Flávio Bolsonaro sendo vítima de procuradores esquerdistas, do Ministério Público, aquela coisa toda. E a gente aqui estava defendendo que a investigação avançasse, e eu falei naquele momento que a loja de chocolates era suspeita de lavar dinheiro desse esquema. E está o Ministério Público hoje dizendo que foi isso que aconteceu. Vamos acompanhar todos os desdobramentos, mas é claro que para alguém que foi eleito com uma bandeira de combate à corrupção, de combate à impunidade, a situação está ficando cada vez mais vexaminosa, Augusto. Vou dar mais exemplos depois de lembrar a frase que os jornalistas escutam, todos ouviram de profissionais mais experientes assim que chegaram a uma redação. É inútil brigar com fatos. Os fatos sempre se impõem e não adianta, a verdade emerge e é uma luta vã porque perdida, né? Desde sempre. Não conheço ninguém que se saiu bem na luta contra os fatos e na tentativa de impedir que eles prevalecessem. É claro que houve essa rachadinha, de novo. Eu devo repetir que isso acontece, e não digo isso para abrandar o episódio, para tornar menos grave e tal. Mas é fato também que isso existe em todos os gabinetes, e é por isso que, em vez de brigar com fatos, o senador Flávio Bolsonaro deveria, repito, dizer que isso acontece, fazer o que fez o Fernando Gabeira quando deputado, e ele entrou começaram a apurar esse negócio de você ceder a tua passagem aérea, os deputados cediam a passagem aérea para parentes aqui, e a filha do Gabeira tinha viajado com uma passagem da Câmara, e o Gabeira disse: olha, infelizmente aqui na Câmara a gente perde o senso da realidade, é tão comum
essa história de passagens, e é irregular, eu admito, disse o Gabeira, que a gente perde a noção do pecado e acha que isso é normal e tal. Tá errado, eu vou pagar o preço dessa passagem e nunca mais vou fazer isso, etc. O Gabeira até depois desistiu de continuar na Câmara, mas eu acreditei na palavra dele, é o que ele faria. Era isso que devia ter feito em matéria de rachadinha o senador Flávio Bolsonaro. Estou dizendo tudo isso porque eu aprendi desde sempre a não brigar com fatos. Todas as evidências estão aqui. Quanto mais isso se arrasta, mais o senador torna-se protagonista de um caso que tem vários outros candidatos ao protagonismo, mas que não estão em cena, porque naturalmente o filho do presidente ocupa um espaço maior e à medida em que ele vai negando, o destaque aumenta. Eu não sei até quando vai continuar essa briga contra os fatos, mas eu acho que quem tenta quem persegue esse tipo de vitória só acaba percebendo que perdeu, às vezes tarde demais. Zé Maria Trindade, boa noite, suas considerações. Salve, muito boa noite, compadres. Olha, boa noite, compadre desde o primeiro momento, nós estávamos aqui, nós estávamos aqui nos Pingos nos Is, quando apareceu essa primeira notícia. Lá atrás eu falei, isso é rachadinha, isso é característica de rachadinha. O Augusto tem toda a razão, não adianta, isso vai aparecer, as provas são evidentes e o que falta aí é um descontente com essa rachadinha, que sempre fica um descontente. Aqui é normal, porque vai bem, recebendo ali 10% de um salário grande, o fantasma começa a achar, estão ganhando dinheiro demais e eu ficando com dinheiro de menos, né? Sem trabalhar, mas ganhando 10%, aí até que ele não aguenta mais, ele começa a dar sinais, eu quero mais, e é demitido, aí ele põe a boca no trombone. O que está faltando é exatamente isso, essa pessoa que possa esclarecer e dar as primeiras provas. As características são claras da tal rachadinha. Eu nem gosto muito de falar esse nome, não, porque eu acho que isso é um eufemismo para corrupção e desvio de dinheiro público. Isso é dinheiro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Isso é dinheiro público ou dinheiro do povo do Rio de Janeiro, chamado, que ganha esse carimbo de dinheiro público. E, olha, Augusto, eu sinto muito, mas essa ideia aí de confessar, isso é um pouco grande demais, é grandioso demais com essas pessoas que nós estamos vendo aí, lutando nos tribunais para anular todos os processos, inclusive o dele. É muito difícil. E até porque não se trata apenas de uma questão moral ou de ilegal, mas um crime. E, pelo visto aí, são 3 crimes. São 3 crimes. O primeiro é falsidade ideológica. O segundo é corrupção mesmo, desvio de dinheiro público. E o terceiro, formação de quadrilha. E ainda pode sobrar para lavagem de dinheiro. Porque esta negociação aí, em que transforma o Flávio Bolsonaro, o Ronaldinho dos negócios imobiliários do Rio de Janeiro, né? Isso aí tem cara de lavagem de dinheiro. Então a coisa só piora e você tem razão. Era um momento de se sentar e falar, olha, é isso e pronto. E abrir de vez a vida, porque isso vai perseguir. Eu me lembro, Augusto, você gosta muito dele, o Pedro Simon, ele falava, olha, acerta logo porque o caminho é muito difícil. Pois é crime, é diferente do caso do Fernando Gabeira nesse sentido, que era apenas uma imoralidade, né, Augusto Nunes? É claro que ele teve a Era ilegalidade também, né? Porque era ilegalidade, era passagem aérea, como é que era a passagem aérea é do deputado, você não pode ceder para parentes, né? Cedendo para parentes, isso. Exatamente. Não é igual fazem hoje do uso da cota parlamentar e tal, aquele negócio que a gente muitas vezes considera imoral, mas que está previsto na lei. Então, Gabeira... Mas naquela época não tinha, né? Não tinha previsão legal? Naquela época não tinha a regulamentação. Pois é. Então o caso do Flávio Bolsonaro, é óbvio que o Gabeira teve a grandeza de reconhecer, e o Flávio Bolsonaro está aí, muitas vezes brigando com os fatos. É claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos da investigação. O que eu estou querendo dizer é que a consequência do caso dele, numa eventual confissão, pode ser a cadeia, né?
E isso deve fazer com que ele não queira confessar qualquer envolvimento no caso de ele vir a ser comprovadamente culpado. A gente está acompanhando aqui essa montanha de revelações e tudo indica que havia conhecimento, sim, né? Porque 13 assessores fazerem 483 depósitos na conta do Fabrício Queiroz e ainda tem as acusações do Ministério Público de que o Flávio Bolsonaro lavou esse dinheiro em transações imobiliárias e lavou esse dinheiro na loja de chocolates, fica parecendo conspiração demais achar que ele não sabia, uma teoria conspiratória demais achar que o Ministério Público está inventando tudo isso e que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Mas a gente vai acompanhar aqui as declarações que ele deu para comentar com maior especificidade. Aliás, Felipe, antes disso, eu queria perguntar ao Zé Maria como é que fica essa questão legal, porque segundo aquela lei, chamada de lei, mas bota aspas nisso, Zé Eduardo Cardoso, o que é feito, qualquer ilegalidade praticada por um parlamentar na legislatura anterior não vale para a atual, é isso? No caso, por exemplo, o que ele fez como deputado estadual mesmo não prejudicaria o mandato de senador, é isso? É isso mesmo, Augusto, não é exatamente como você disse, não é uma lei. É uma jurisprudência firmada aqui nos conselhos de éticas da Câmara e do Senado. Eu vi. E é o seguinte, que o parlamentar só responde, no caso aí, se houver uma ligação com o atual mandato, a partir da posse. Então fica muito difícil caçar o deputado Flávio Bolsonaro. Como não há lei, pode ser uma reinterpretação, mas eu acho muito difícil, porque a fila de suspeitos aqui é muito grande e ela tem uma tendência protetora.